Sororidade! Descendo do salto, aqui no canal Folha Democrata, as mulheres têm voz. Eu sou Xanda Fontes, sou mulher de teatro, preparadora de atores, produtora cultural, escritora e apresentadora. E eu sou Cris Magalhães, atriz, pedagoga, mãe de um adolescente, militante das mulheres, feminista e um monte de coisa a mais. Cris, eu adoro esse jeito que você fala, feminista. É. Né? Eu adoro, porque é feminista, tá? É isso aí. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para não perder nada, nenhum conteúdo, para você ser avisado. Compartilhe esse nosso programa. Isso, gente. Olha, você também, né, interaja aí com a gente no chat, né? Vamos conversar. A gente está aqui para conversar, para trocar ideia, tá bom? E você sabe que o programa Descendo do Salto e o nosso canal Folha Democrata não tem patrocínio. Então a gente pede o quê? Para você fortalecer o nosso trabalho. No momento a gente está com o canal passando por uma transição no YouTube e por conta dessa transição a gente está desmonetizado. Então você pode dar aquele pix maroto para nos ajudar a manter o trabalho no folhademocrata@gmail.com. Pode ser os famosos pingos da internet, de R$1, de R$2, quanto você puder, só para a gente manter o trabalho nesse momento que o canal está desmonetizado, tá bom? E quero aproveitar e mandar um beijo, ou como a gente diz aqui, um cheiro, para os nossos membros, em especial para Carla Camelini, que é uma parceira maravilhosa, assiste a gente sempre direto do Chile. Isso. Ela tem uns produtos veganos para cabelo maravilhosos. É no @sole_vit. Esse Vit é igual o currículo Vit, tá? É VITAE. Procura lá, tá bom? A gente quer agradecer também, mandar um beijo para Carla Mori, que vê a gente direto do Japão. E também para Marli Carrara, que é uma membra da audiência do Notícias da Manhã, e a gente está já puxando ela cá para o Descendo do Salto. Um beijo para todos vocês, sejam membros do canal. É isso aí. Vamos lá? Nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, @Folha Democrata, Facebook Folha Democrata TV. É isso aí, segue a gente lá. Isso aí, não deixe de seguir não, a gente adora o stalker, pode stalkear a gente. Parceria com o programa você quer fazer? Então vai lá no Instagram, @Programa Descendo do Salto, aproveita e já segue, manda uma mensagem que a gente faz parceria também. É isso aí, a gente quer agradecer os nossos parceiros, a gente quer agradecer a produtora Argumento 3 e Acorde Alternativo, que é esse estúdio aqui lindo que a gente grava aqui no Hangar Business Park. Teatro para a Vida cursos de teatro adulto e infantil. Curso adulto com a professora Xanda Fontes, que é essa que vos fala, infantil com o professor Giovanni Nascimento, e a gente também tem o curso de roteiro e interpretação, esse é online com o professor Vinícius Moraes. Você fala com a gente no @Teatro para a Vida. Acervo Boca de Cena, que é do nosso querido, que a gente ama, Maurício Martins. Ele compõe o nosso cenário com esses objetos maravilhosos. Maurício Martins, ele cuida, gente, de todo o figurino, do acervo de todo o figurino, do audiovisual e do teatro baiano. Você fala com ele no @Acervo Boca de Cena. Escola de Futebol, Escolinha de Futebol, Dudu Fontes. Mais que futebol, princípios. A melhor e mais bem equipada escolinha de futebol do Norte e Nordeste. Você fala com ele no @Dudu Fontes Futebol. Falei tudo, Cris? Falou tudo. Tudinho. Então agora é aquele momento que eu só consigo fazer se eu colocar a lupa, o óculos. Porque quando eu coloco o óculos, gente, o celular automaticamente, se eu mexer nele, ele dá um zoom. Nossa, impressionante. Né? Eu coloco ele vai. A letra fica uma maravilha, vocês não têm noção, viu? Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial. Ela é tenista amadora. Ela é tenista amadora, a gente está falando, né? Porque a profissão dela não é essa, e ela não é uma tenista profissional que vive para isso, mas ela é uma tenista amadora. Ela joga com regularidade, vive também ali, o tênis faz parte da vida dela, na ABB. Ela também trabalha a medicina integrativa, o sagrado feminino, a gente vai falar disso, tá? E vamos falar muita coisa também, porque ela é formada pela Universidade Federal da Bahia, com residência em oftalmologia também na Universidade Federal da Bahia, especialização
na USP, Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é oftalmologista no DEORC Hospital de Olhos e no CEDEBA, que é o Centro de Doenças Endócrinas da Bahia, tá? E é professora na faculdade... Nossa Senhora, que currículo, viu? Professora na Faculdade de Medicina Unifax e Unime. Não estamos falando de pouca coisa, estamos falando de muita coisa. Então, hoje com a gente aqui no Descendo do Salto, senhoras e senhores, Lia Aguiar! Bem-vinda, Lia. Maravilhosa. Prazer te receber aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda ao Descendo do Salto. Lia, nós estamos muito felizes porque você está aqui. Nós vamos falar de muitos assuntos interessantíssimos mesmo. Eu quero saber tudo. Já estou aqui curiosíssima para saber essa história de medicina. Tudo. Integrativa, o sagrado, né? Tudo. Quero Primeiro você tudo. explica, vamos começar de cara, como nós somos um programa que a gente tem uma audiência masculina. E é bom, né? É bom porque são homens interessados em conhecer o feminino mais profundamente, né? Mas as mulheres que estão nos assistindo, explica pra gente, Lia, o que é o sagrado feminino. Esse nome é lindo, né? Sagrado muito feminino, bonito. né? Explica pra gente o que é o sagrado feminino. Hoje está muito em voga o sagrado feminino. A psicoterapia vem nesse desenvolvimento há muito tempo. Hoje também a medicina engloba dentro de uma parte, tanto do mundo quanto no Brasil, da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde, as práticas integrativas. E que eu já havia tido contato com algumas delas, mesmo antes da pandemia, mas na pandemia isso veio muito à tona por causa do desenvolvimento de transtornos mentais, principalmente o estresse agudo e o estresse pós-traumático, pós-Covid-19. E eu atuei na medicina do trabalho, lá no Centro de Doenças Endócrinas da Bahia, no CEDEBA, junto a uma equipe multidisciplinar. Então, eu mudei de função, voltei a ser clínica naquele período, porque a demanda era maior do que na oftalmo. E, durante um bom tempo, foi uma equipe formada por 3 médicas, né? Uma médica clínica, que ficou à frente, 2 oftalmos que também ajudavam na clínica, porque a gente tem a bagagem clínica, 2 psicoterapeutas também de lá, uma nutricionista e uma fisioterapeuta. E a maioria dos transtornos realmente focou muito o distúrbio de ansiedade, o estresse agudo, o estresse pós-traumático pós a doença do Covid. Então, naquele momento, eu me interessei de verdade pelas práticas integrativas e do autoconhecimento também da psicologia, porque eu acho que o médico fica um médico plus, muito maior, quando ele entende o paciente como um todo. E aí eu fiz um curso de reiki, fiz barra de artes. Que delícia! Já praticava yoga na academia. Nossa! Entre São Paulo e aqui, eu sempre busquei também o autoconhecimento. E a espiritualidade também, eu acho que é um tripé, né? Mente, corpo, espírito. Você tem que trabalhar mente, corpo, espírito para caminhar bem na vida. E assim, isso me deixou muito bem durante todo esse período, que foi um período difícil para todo mundo. E também a questão de você não entrar, conseguir ajudar, mas sem também fragilizar. E não poderia fragilizar, né? Você estava liderando uma equipe. Então, graças a Deus, correu tudo bem. E eu acho que, acho que o budismo, a espiritualidade como um todo, todas as religiões, e eu tive esse contato muito com o mundo oriental lá em São Paulo, a gente sempre fala que quando existe... Você está, de repente, na zona de conforto e a vida lhe traz algo que lhe tira da zona de conforto, exatamente para você ir à frente, aprender dar uma algo sacudida, mais. né? Sair da zona de conforto, você tem que dar uma sacudida. Você é Saltos, obrigado, né? De vida, os saltos quânticos, os saltos de vida. Então, eu acho que nesse período foi mais ou menos isso, um turbilhão, e que eu saí com muito aprendizado, né? Tanto na medicina quanto para a vida. E no final, assim, na hora você... Nossa, será que eu seguro essa? Mas depois que você atravessa, você se sente muito plena, né? Acho que a palavra seria essa. Uma sensação de missão cumprida, uma sensação de plenitude, de aprendizado, né? De ir além. Então, mais ou menos isso. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu, assim, para mim, só por isso que você falou, já te considero uma médica, assim, completa.
entendeu? Porque você vai, né, a coisa do corpo, da mente e do espírito, que é importantíssimo, né? Essa junção, né? E aí a medicina integrativa, assim, eu vou te perguntar porque eu sou leiga, tá? Tranquilo. E acho que muita gente que está assistindo a gente também é leigo, então explica pra gente assim, a medicina integrativa, o que ela é? Puramente a medicina integrativa. Ela hoje se tornou uma especialidade dentro da medicina, que eu acho que trabalha, desenvolve o campo além do campo mental, né? Nós temos o campo mental, nós temos o campo etérico, o emocional e o etérico, né? Então, eu acho que a gente consegue entender todas as esferas desse estudo da humanidade mesmo. Então, você não fica só no corpo mental, que seria só cuidar da alimentação, seria só cuidar do esporte, seria só cuidar de dormir bem, de ter horas de sono satisfatórias, de uma qualidade de vida, de ter um conforto em casa, é a matéria. O emocional seria o autoconhecimento, ainda é mental, um pouco mais à frente, mas seria o autoconhecimento. Você vai desenvolver uma psicoterapia, né? Depois você caminha para a espiritualidade, e a espiritualidade, quando se une à medicina, eu acho que a medicina integrativa ela faz essa ponte entre a espiritualidade tô e fascinada o mundo com isso. terreno, né? O mundo deste plano. Para mim é isso, é como eu entendo. E eu acho que tem caminhado muito por aí, né? E já foi reconhecido, então não se dava muita importância à homeopatia. A homeopatia vem sendo mais tratada com muito mais amplitude. Inclusive, eu vejo endócrinos hoje fazendo especialização em homeopatia. Sim. E também lançando essa terapia junto com a terapia alopática, né? E aí cada especialidade vai caminhar nessa vertente. A oftalmologia começou a usar um shampoo desenvolvido por um cearense, que eu achei fantástico, o Lanui. E ele traz 8 óleos essenciais. Inclusive o malaleuca, para diminuir a coceira, o prurido ocular da blefarite. Então, opa, peraí, eu vou anotar isso, porque eu tenho blefarite, né? E eu fico ali só no blefagel, assim, que me dá um grande alívio, né? Mas eu vou anotar isso aí também, já vou pegar essa dica aqui para mim, entendeu? Porque blefarite é uma coisa desagradável. Caminhando nesse novo mundo, né? De sair da só alopatia, que eu acho importantíssimo, não estou desfazendo, eu uso e aplico todo dia nos pacientes. Mas eu acho que a gente pode ir mais além. E o importante é você ter esse equilíbrio com o paciente, equilibrá-lo, né? Então, quando você usa o todo, né, de uma forma consciente, de uma forma estudada, né, com as indicações corretas, você consegue um bom resultado. Então, eu tenho pacientes alérgicos hoje que tratam alergia também com homeopatia ou com o alergologista, e aí pode fazer também um tratamento imunológico para diminuir as crises, e você usa menos corticoide no olho. Então, o corticoide tem seus ônus, né? E tem seus bônus, sim, né? Então, você consegue usar menos, você consegue ter um efeito melhor. Então, essa equipe multidisciplinar deve ser necessária em todas as especialidades. Essa interação entre as equipes, a parceria entre as equipes é necessário para que a gente consiga usar o menos possível, né, a droga que trata com menos efeito colateral. Acho que eu vou te falar que eu estou adorando tudo que você está falando, porque eu tenho, não sou médica, lógico, né, pelo amor de Deus, longe de mim, mas eu tenho esse pensamento também, entendeu? Também não me desfazendo da alopatia. E eu sou uma paciente muito obediente. Tudo que o médico manda eu fazer, eu faço. Entendeu? Se ele pede o exame tal, eu vou lá e faço. Se ele me passa a medicação tal, eu vou lá e tomo. Obviamente que eu já digo para ele o que eu já tomo, tal. Converso tudo, digo tudo ao médico, né? Mas você está falando de homeopatia. A homeopatia, ela faz parte da medicina integrativa, é isso? Sim, são várias vamos dizer, sub-itens, né, da medicina integrativa. Então, tem a homeopatia, tem a yoga, tem o reiki, tem a acupuntura. Ah, que eu adoro, viu? Eu também. Pensa numa coisa que eu adoro, meu Deus. Tem, deixa eu ver, barra de axis. A barra?
A minha terapeuta, ela aplica. Pilates. Nunca aplicou em mim. Eu faço a terapia normal, mas ela aplica a barra. O Pilates, né, que trabalha o osteomuscular. Deixa eu lembrar mais, são várias. O Teta ortomolecular Healing. entra na medicina integrativa? Não, o ortomolecular já é a alopatia. Né? Ele é uma outra especialidade que ele vai estudar os componentes que alimentam aquelas células, assim como também a nutrologia. Vai estudar a parte da alimentação, né? E do que você pode usar também de medicações para que você atinja o equilíbrio nutricional do corpo, digamos. Né? Então, por exemplo, aqui no solo brasileiro, não é um solo vulcânico, nós não temos magnésio. Magnésio é um oligoelemento importante, então vários suplementos hoje estão sendo prescritos, inclusive melhora, dizem também, estudos dizem que melhora até o sono, o magnésio, né? Então, tudo isso tem que ser estudado. Então, a ortomolecular vai trabalhar nessa parte. Que usa muito magnésio, inclusive, né? Ortomolecular. Usa. Sim. A endócrino trabalha a parte hormonal e também tem a parceria com a nutricionista ou com o nutrólogo para ver a questão alimentar, que é importantíssima. Tem diferença o nutricionista e o nutrólogo? Olha que não para. Até aqui ela está sendo solicitada lá. Ó. Não para. E médico aí, bom é assim, viu, gente? E aí, nutricionista, ela não vai prescrever medicação. O nutrólogo, ele é médico, então ele pode lançar também a prescrição de medicações. É essa a diferença? Vão tratar a alimentação. Sim. E o nutrólogo, ele também vai fazer as alimentações via sonda. Tem algumas diferenças. É uma especialidade mais nova também da medicina, mas está caminhando bem também. Mas seria uma coisa, então, mais profunda, né, do que a nutrição. Mas a nutricionista também é essencial. Eu tenho boas nutricionistas aqui que me ajudam bastante, estudam muito. Então, as receitinhas e tal, né? Porque fazer dieta é difícil, a gente recai no padrão. Nem me fale. Da gula, que não é fácil. E aí elas vêm e inovam, vamos dar um upgrade, vamos segurar aqui, como é que a gente pode chegar na meta. Então, é uma especialidade também que é bastante valorizada hoje, eu acho que tem muito campo. Com certeza, com certeza. Eu vou passar para a Cris fazer umas perguntas, mas eu só queria uma coisa que me gerou uma curiosidade, que é o seguinte. Aí é uma pergunta que eu realmente, eu quero saber, enquanto pessoa mesmo, assim, que eu fiz já tratamento com ortomolecular há muitos, muitos anos atrás, né? E, assim, eu tenho psoríase, que a gente sabe que é uma doença autoimune, né? Graças a Deus é um grauzinho de nada, é um pontinho num cotovelo, outro pontinho no outro cotovelo, né? Eu desenvolvi quando era criança, e quando era criança ninguém sabia o que era, né? E era na mão e descamava a mão toda até o pulso, era uma coisa louca, ninguém sabia o que era. Eu fiquei anos correndo vários médicos até finalmente descobrir e tal, e na fase adulta, jovem adulta, assim, com 20, 21 anos, eu morava em Niterói, e aí a minha mãe descobriu um médico ortomolecular e me levou nesse médico ortomolecular. A gente foi lá e ele falou assim para mim, olha, eu não te garanto nada, mas já saíram daqui pessoas curadas de psoríase. E eu fiquei assim, porque a gente sabe que é uma coisa que não tem cura, né? E eu cheguei lá com a mão dessa forma, e anos, né, da infância até eu, uma jovem adulta, ainda com isso. E o tratamento que ele fez, pasme, a minha mão nunca mais descascou daquela forma, né? Apareceram, lógico, porque a doença é autoimune e tal, não sei o quê, então apareceu um pontinho aqui, que são estacionados. De vez em quando até somem, de vez em quando aparece. Mas a mão, nunca mais aquilo, sabe, que tinha de ficar em carne viva e tal, era muito, muito sofrido, não tem mais nada, é uma mão normal. E ele examinou a íris do olho, e pela íris ele me passou, eles passam muito pelo complexo vitamínico, né? São vitaminas, esses minerais, e ele faz uma receita só para você, que é diferente da dela, que é diferente da minha, né? E aí eu vou te confessar que eu não fui crendo muito na coisa. A minha mãe que estava mesmo empolgada e tal, mas realmente me deu esse resultado. Eu até hoje, isso que eu estou contando, já tem mais de 20 anos e até hoje eu realmente não tive mais nada na mão, né? E eu já conversei com alguns médicos que eles meio que, assim, não acreditam muito no ortomolecular, porque falam que não tem nada que prove na literatura e tal.
Eu tô te perguntando isso, viu, Lia? Não querendo colocar você como profissional numa saia justa, nunca, jamais, não é isso. Mas é porque, como eu vejo que você tem essa mente aberta com a questão, né, da medicina integrativa, que você já explicou que o ortomolecular não faz parte, mas aí, por você fazer parte também dessa coisa da medicina integrativa, então eu já vejo que você tem uma mente aberta. O que que você acha do ortomolecular? Pode ser sincera, bem tranquila. Sim, eu acho que depende de como você pratica, né? Então, o ortomolecular, quando ele não exagera nos suplementos, porque às vezes a chantagem do paciente, a chantagem no bom sentido, né? O desejo do paciente de atingir aquela estética. Eu acho que não é só no ortomolecular, em qualquer especialidade. Pressiona às vezes o médico e também às vezes a gente recai nesse padrão de dar só a estética. Mas eu acho que a beleza está de dentro para fora. Então, quando o ortomolecular, um nutrologista, um endócrino, ele faz aquele cuidado com o paciente de dentro para fora, né, a beleza aparece. E eu tive uma ortomolecular que me acompanhou durante o tempo e ela foi muito conservadora, Cláudia Guimarães. E tinha uma nutricionista também. E eu consegui perder um peso bom. Eu estava precisando perder e ela não me passou nada fora do que pudesse danificar coração, né, como os termogênicos ou o fígado, como sobrecarga de suplementos, não. Ela foi muito, muito básica, assim. Mas o acompanhamento, a atenção, a troca de confidências, quais eram as minhas dificuldades. Então, perdeu o tempo de cadeira, que a gente chama, né, de conversar com o paciente. E a gente chegou lá. E ela foi muito feliz, assim. Eu via os argumentos. Então, ela conseguiu fazer com pouco gasto uma dieta e um suplemento alimentar que não me fez mal e que eu consegui atingir a meta. Então, e ela me dizia sempre uma frase assim, você tem que se respeitar. Você tem que respeitar a sua genética. Você é uma mulher de estrutura óssea larga, que tem o esporte desde pequena. Eu jamais vou lhe deixar magra. Sim. Vamos fazer a melhor versão de você. Então, nossa, maravilhoso. Entendeu? Então, ela valorizava de cada paciente ali. Então, você tem que viver bem. O importante é de dentro para fora. Isso vem com o tempo e tal. Não entre nessa ansiedade. Então, nem precisa se pesar toda hora. Quando esqueça, vá fazendo. Então, assim, são algumas armas que o profissional usa. E hoje, meu endócrino também faz isso. Então, acaba a gente chegando lá. E não é fácil, né? Depois de um tempo, o metabolismo das mulheres, principalmente dos homens também, mas das mulheres, principalmente depois dos 40, você tem uma curva hormonal que muda, né? O estresse da vida também, Prefiro a gente não dá comentar. conta de várias atividades no dia. E é difícil, às vezes não sobra tempo para se cuidar, e você faz mágica, cria tempo. Então, seguir aquela receita de bolo engessado é muito difícil. E uma das coisas que eu argumentava, tipo, que dieta eu não consigo seguir. Até que veio uma e colocou algo plausível de você seguir durante uma vida de uma profissional ativa, como somos nós. Então, isso é muito importante. É esse tempo de cadeira que a gente perde lá, que é um ganho de tempo, na verdade, né? Com os pacientes, que troca essa intimidade, que consegue chegar no objetivo. Então, eu me lembro muito dela. Eu acho que o segredo está aí, né? Respeitar a sua genética, respeitar esse padrão, fazer a melhor versão possível de si mesma e viver bem, ter como objetivo a longevidade, a estética acompanha. Não sou contra, acho a estética fantástica, faço. Então, estou lá na dermato, se precisar de plástica, acho fantástico, faço. Mas eu acho que é de dentro para fora. Eu acho que não é só a estética por si só, porque senão você recai. Se você fizer uma bariátrica e depois se não fizer a dieta necessária e os suplementos necessários, você recai na obesidade. Volta tudo, né? Eu conheço pessoas que já voltaram, fizeram e já voltaram ao peso anterior. Não. O segredo é a persistência, eu acho, né? Não é fácil. Às vezes a gente também passa por momentos difíceis que não consegue esse equilíbrio também de peso, de qualidade de vida, né? Então, na pandemia mesmo, muita gente aumentou peso, eu também aumentei.
depois você teve que correr atrás, porque se fechou o esporte, fechou tudo. Eu ainda dava um jeito de correr no condomínio mesmo, fazer um funcional na minha casa, mas é Eu difícil. malhava em casa E também, o fiz uns vídeos e estresse, tudo na época. E o estresse da profissão dobrado. Então, assim, desregula cortisol, desregula todo o sistema hormonal. Você vai reter líquido, vai com o tempo aumentar peso, é considerado um hormônio de estresse. Sim. Mas tem que traçar uma estratégia para equilibrar isso aí, da melhor forma. E aí, hoje a gente tem tudo isso. Tem o esporte, tem meditação, tem o yoga, tem a acupuntura, tem as práticas integrativas, tem uma psicoterapia, tem a massoterapia. Gente, ouvir isso tudo, o astral da gente vai né? aumentando, né? Vai dando uma Verdade. coisa assim, um otimismo, uma coisa, um Com negócio certeza. bom, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Já dá uma coisa, vai, Cris. E assim, Lia, como médica, você tem um discurso diferente mesmo do que a gente está acostumado quando a gente chega num consultório de qualquer especialidade, né? Que geralmente é aquela coisa técnica, né? O atendimento, a questão do corpo mesmo, né? Enfim, você tem um discurso diferente, né? Que você vem com essa questão do corpo, da integração com o espírito, mente, corpo, né? Mente, corpo. Maravilhoso. Espírito. Eu acho isso muito bacana. Aí eu queria a curiosidade de voltar um pouquinho para o início, né? Sua vida, infância, e como é que você descobriu a medicina, por que você decidiu ser médica, por que você decidiu pela oftalmologia e como é que foi que essas outras vertentes entraram na sua vida. A questão da medicina integrativa. Aconteceu algo na sua vida, assim, na sua vivência, para que você decidisse, que foi determinante para você escolher esse campo? Eu continuo atuando muito mais na oftalmo, mas estudei muito medicina integrativa, sabendo que eu tinha que aprender intuitivamente, que em algum momento eu iria usar. Usei os aromas muito na pandemia. Ainda não consegui o reiki, eu troco com alguns colegas, né? Para a gente se equilibrar. A barra também, com a professora de yoga. Ainda não consegui aplicar junto com a oftalmo, que é uma área um pouco exata. Talvez nesse momento eu consiga, de agora em diante. Mas vamos ver. Então, eu nasci asmática, né? Eu tinha um DNA de asma na família, do meu avô materno. Pulou minha mãe, mas eu e as duas netas, primas, né? Tivemos a asma na infância. Das 3, 2 são médicas, uma é farmacêutica. Por acaso do destino. Todo mundo na área de saúde. E ele veio também com a linhagem do Ceará, que é muito de asmático e que a maioria é médico. Então, tem endócrinos, dermatos, patologistas, etc., radiologistas, pediatras. E eu ia para o médico pediatra e ele sugeriu a natação. Minha mãe nadava, foi campeã também, né? Sempre foi muito amante do esporte. E eu tinha um tio-avô também muito presente. Meu avô, ambos gostavam muito de esporte. Então, meu tio-avô era professor do Maristas, muito famoso, professor Brasil. Então, ele era professor de educação física, então sempre pegou no pé das sobrinhas netas, das netas, né? São 2 também netas, mais primas de 2º grau, par de mãe. Então, eu comecei a nadar com 2 anos, eu acho. 1 ano, 2, né? Perto de casa, numa escolinha. E minha mãe nadava comigo. E quando ela não podia ir, minha avó ia, a materna. Só olhar, minha avó não gostava de água, mas eu adorava água. E aí, quando eu não podia ir, eu ficava muito chateada, muito enraivada. E eu nadava, assim, umas 3 vezes na semana. Então, foi meu primeiro esporte. O colégio que eu fiz parte também, acho que teve uma grande importância. O grupo que eu fiz parte na infância foi um grupo muito coeso, e muitos são meus amigos até hoje, e assim são muito importantes. E a gente sempre fez muito esporte, né? Então, o grupo que eu cresci, tanto de mulheres quanto de homens, de amigos, adoravam esporte. Então, isso sempre me acompanhou. Então, o primeiro esporte foi a água, foi a natação, e eu cheguei a competir bastante, né? Tanto intercolegial quanto no Costa Verde, Então, etc. você passou da infância para a pré-adolescência também ainda fazendo natação. Foram muitos anos, né? Muitos anos. Até hoje eu nado também. Que delícia. De vez em quando vou lá, dou uns tibums e nado bastante. 2.000, 2.500 quilômetros. Então, eu fiz muito isso. Competi pela Anchieta, competi pela Mater.
competi amador no Costa Verde, treinava na equipe de Kiko lá. Era um esporte assim que me curou, né? Eu praticamente fiquei curada da asma aos 9 anos. Claro que tem estudos que dizem que mesmo que você não faça, você pode se curar ainda antes da adolescência. Os pneumos dizem isso. Mas o esporte aumenta a capacidade pulmonar, isso está provado. Então, atividade aeróbica no alérgico é muito importante. Né? As doenças alérgicas, tanto rinite, sinusite, asma. Então, eu fiz o primeiro esporte. Depois eu me interessei por vôlei também, tênis, e jogava com as meninas, porque a natação é meio individualista. Você pula na piscina, Verdade. você só foca a chegada e não tem muita socialização, apesar de que eu abusava um pouquinho de todo mundo e tinha. Puxava a perna de um, puxava de outro, e acabava fazendo brincadeira ali e fazia alguma amizade. Mas o vôlei me socializou. Puxava de outro, eu tô imaginando que a pessoa vai dar aquela abraçadona, você vai lá e Eu puxa. puxava. Quando eu não tava afim de nadar, eu segurava. A pessoa vai com maior força para dar aquela abraçada, você puxa de volta. Aí assim. o professor separava, deu uma para cada lado hoje, vocês estão bagunçando. Mas era mais ou menos assim. No dia que eu chegava cansada, eu digo, não vou fazer feio aqui não, segura a perna de alguém aí, de uma das meninas. Eram 4 colegas que nadavam 2 chetas comigo lá. Muito engraçado, era muito divertido, assim. E depois eu me interessei pelo tênis também, porque eu Costa Verde é referência, né? Então eu treinava ali. Aí me interessei pelo tênis, aprendi um pouco, achei meio difícil, assim, aí acabei a medicina sugando, aí veio a academia, que era mais fácil e tal, aí fui e aprendi, mas não me dediquei tanto, aí fui para São Paulo. São Paulo eu chovia. Você foi morar? Fui morar, fazer especialidade lá na USP. Aí, assim, eu disse, não, comecei a ficar estressada, muito concreto e muito trabalho, aí fui buscar academia. A primeira coisa foi academia, aí a academia mais simplesinha, tal. Depois eu descobri um convênio da USP com uma academia maior, que era competition, aí já tinha piscina coberta, eu digo, oba, já tem piscina, tem yoga, já tem musculação, tá bom demais. Aí fui para lá, então dava um jeito de ir, né, 3, 4 vezes na semana. E aí a USP tinha a atlética também, que é a academia da USP, então a gente tem direito a frequentar, e eu comecei a pegar raquete de novo, levei a raquete, aí consegui treinar lá um pouquinho, fiz algumas amizades. E aí veio a possibilidade de eu aprender o squash. Porque o São Paulo chove demais. O então, squash assim, é aquele que você bate a bola pra parede, isso. é esse? É uma raquete menor, né? Não sei nem se o microfone pegou meu comentário, que ele tava lá, eu cá. E aí algumas colegas jogavam squash lá também. A gente jogou squash bastante. Pra queimar peso, né? Porque lá engorda, muita saída, muita... Sim. Então era uma forma de queimar o peso, equilibrar o peso e desestressar. São esportes que desestressam bastante, né? Faz uma catarse, como dizem os terapeutas. O yang, você equilibra o yang e yin, né? Que os japoneses diziam lá. E aí tinha um mestre também da oftalmo, que ele era acupunturista, oftalmologista, é um chinês, Shen. E ele fazia Tai Chi Chuan. Eu também já aprendi um pouquinho de Tai Chi Chuan. Tô achando tudo Quando tão dava, gostoso, ele chamava sabia? uma turma, a gente ia. E fui achando indo. tudo uma delícia. E estudando e trabalhando, mas quando dava, eu dava uma aprendizada e ia ser aprendiz de algo novo. E aí, depois do squash, então eu voltei a fazer o tênis em São Paulo. Quando eu voltei para Bahia, o squash só tinha na Tony Granjo, no Canela. Então, no começo deu. Eu Me trabalhei... lembro dessa academia. Tony é marido de uma colega também. Então, assim, eu conheço Tony desde muito novinha. E sempre malhei lá, porque era perto da Federal. Na época da residência, eu malhava lá, fazia os pins, a musculação, para dar uma desopilada, porque também a residência é puxado. E fui fazer o squash lá. Só que ficou meio contramão, meu horário foi descendo. Aí eu voltei para Costa Verde, né? E aí voltei a morar em Piatã, porque no início, quando eu cheguei de São Paulo, eu acabei morando no centro. Por causa do trabalho, e vinha fim de semana, ver a família e tudo, mas nessa história, meu pai adoeceu, também teve um câncer de próstata e faleceu em 2 anos. E eu fiquei um pouco puxado, o esporte mais uma vez me salva, né, para manter o equilíbrio e todo o resto, a espiritualidade, as práticas também que eu aprendi em São Paulo, né, meditações. Enfim, e aí passamos essa. Quando minha mãe ficou viúva, eu morava no centro, né, antes, na verdade, de meu pai falecer, eu já tinha olhado o prognóstico e aí eu quis ficar mais perto. Aí acabei descendo meus horários com o tempo e a gente tinha acabado de reformar a casa, eu voltei a ficar em casa. Tempo total e trabalhando e tal. E aí eu acho que eu aprofundei mais a espiritualidade, né? Como sair da zona de conforto. Fui buscar, né, o conhecimento, o autoconhecimento, mais uma vez. E
foi nessa hora aí que eu tive contato com alguns colegas que desenvolviam as práticas integrativas também. E fui aprendendo. Minha mãe também fez a parte de psicoterapia, então ela já tinha um conhecimento de Reiki, caminhou. Sua mãe é terapeuta? Está aposentada, mas ela atuou, inclusive, com trabalho com mulheres, né? Ela e Ana também fizeram trabalhos com mulheres também, né? Que tinham relações tóxicas, etc. Então, ela mexe com toda essa gama do sagrado feminino. Também mexeu, né? Então teve essa influência essa também. Essa influência dela, materna, né? assim, né? Muito grande. Ela também é ligada à arte, ao piano, à pintura. Teve a influência da sua mãe, teve a influência do esporte na sua vida, sempre presente. A linhagem dela, né? né? Também muito grande. Acho que a linhagem de meu pai traz a escrita, o jornalismo, muita escrita, muito intelecto, muito mental, né? Que também eu usei muito. Ela pegou, ela fez uma cesta, né, de coisas e pegou tudo, né? Isso foi muito a natureza, legal. A turma gosta muito de uma natureza, de uma fazenda, de água, de um... Olha, levanta. Caiu, levanta para cair de novo, né? Assim, pronto. De cai cavalos, mais não. Né? De fazenda. Essa é a linhagem de meu pai, né? Muito de intelecto, muito de mental. A de minha mãe já é um pouco puxa para a vida mais urbana. Sim. E mais a questão do esporte, da arte, um pouco da natureza dos animais também. Eu acho que é bem presente nos dois lados. Gente, que coisa ótima. Legal, poxa, né? Ia ser muito legal se todo médico tivesse toda essa vivência, essa experiência, né? Porque eu acho que completa muito a medicina, o que você falou, né? Completa tudo, né? Porque tudo é essa junção mesmo de coisas, né? De coisas curativas, né? Mas aí você foi juntando e quando você viu, você já estava no envolvimento com a medicina integrativa ou você parou, pensou e falou assim, não, eu vou... Teve uma coisa consciente de, tipo assim, não, eu vou trazer isso para o meu trabalho também. Eu meio que fui aprendendo na intuição. Falei, eu acho que eu tenho que aprender. Tá vindo no meu caminho, eu tenho que dominar isso aqui. Em algum momento eu vou ter que usar, não sei como. Mas eu posso usar para mim no início e me testar com isso também. Então, usei a homeopatia para alergia, usei o reiki, né, para equilibrar o emocional na época de meu pai. Usei a barra de Axis também. E usei a acupuntura muito. Inclusive, eu tive lesão por esporte, torção de tornozelo, entorse. Tive algumas questões. Ele hoje não quer nada com você, não viu? Quer, ele não antipatizou com a minha pessoa. Vamos lá, voltando aí da onde estava o seu raciocínio. Segurar ele aqui, ó. São Paulo eu tive um zoster também, né? Que é o vírus da catapora. Eu tive uma varicela zoster lá por excesso de trabalho, uma alimentação no início, né? Assim. Varicela zoster é a mesma coisa que herpes zoster? Isso. É o mesmo vírus, ele fica guardadinho, mas quando você baixa a imunidade, então eu estava operando muito, trabalhando muito e não me cuidava muito então, em termos de alimentação. É que nem o vírus da herpes mesmo, que também é assim, né? Fica guardado e quando baixa a imunidade ele aparece, não é? E aí eu resolvi fazer uma dieta, essa dieta braba, e aí eu perdi muito peso, mas aí o herpes veio. Então depois a gente faz uma neuralgia. Você pode tratar com alopatia e você pode usar até antidepressivo tricíclico, mas eu tinha esse chefe lá da oftalmo que era acupunturista. Eu estava estudando ultrassom com ele, ocular. E aí ele me levou para o consultório dele e ele fazia minha acupuntura. Então eu fiquei boa, eu não tive muita neuralgia, curei com a acupuntura e a água, a natação. Ele tirou a musculação um tempinho, alongamento, yoga. Então, assim, foi questão de um mês e pouquinho, não prolongou as dores. Então, mais uma vez, vem a prática integrativa aí. Começou pela acupuntura. Gente, é impressionante como a acupuntura é uma coisa boa para dor, né? Eu tinha um problema nas articulações. Eu digo tinha porque, assim, não é tinha. Na verdade, eu tenho. Mas tem muito tempo que não tem crise, então por isso que eu falo tinha, né? Que eu realmente só parou as dores com acupuntura. É uma coisa impressionante. Parou. Mas eram dores, assim, de eu acordar com a mão, assim, meio em garra, assim, de tanto que doía, sabe? E aí doía também o pulso, e aí doía também o ombro. Era uma coisa assim, sabe? Tinha uma dor mesmo que era abaixo da cervical, que parecia que estava enfiando um punhal. Era uma coisa horrível. Só fiquei boa com a acupuntura. Fui a 4, 5 reumatologistas para ver e tal. E a acupuntura foi o que realmente me
me parou a dor. Equilibrou, né? Eu acho, assim, eu acho que esse mundo que eu convivi em São Paulo Oriental, eu agradeço demais, assim, tenho grandes amigos e eles me ensinaram muito, tanto na oftalmo quanto fora dela, né, além do conhecimento da oftalmologia, o conhecimento da medicina oriental, da medicina chinesa, que é muito legal. E ajuda muito, você usa menos medicação, você consegue, principalmente lesões osteomusculares, a parte emocional, você consegue também dar uma equilibrada. E eu acho que o mundo que a gente vive hoje a gente precisa estar equilibrado, né, para enfrentar, que não está fácil. Né? São muitos vieses, né, muita violência, Muito É tudo, verdade. né? apesar dele ser bom ainda, mas a gente está passando um momento turbulento mesmo, né, de altos e baixos, e que se a gente não tiver as armas necessárias, a gente não consegue ultrapassar. Então, para mim, eu enxergo muito por aí. Tem uma outra especialidade também, que a gente tem já uma colega na Unime que fez, Tatiana, que é psiquiatra, que é a medicina do estilo de vida. Então, ela pega alguns pilares e ela vai olhar o ser humano. Só tem 13 médicos no Brasil, acho que fizeram, após em Harvard e no Einstein. Então, ele olha para o Homo sapiens, né, que é o homem na idade lá atrás, antes de Cristo, antes da Idade Antiga, e ele era nômade. Né? Então, era um homem caçador nômade. Então, de lá para cá, você passa a ser sedentário no escritório com telas. Então, você está completamente antagônico ao seu DNA ancestral. Exatamente. Nossa. Gente, hoje a gente tá tendo aula aqui, viu? Que delícia. Eu tô, assim, fascinada. E aí começa a fazer distúrbios nas várias especialidades da medicina, várias áreas do corpo. Então, essa medicina do estilo de vida, ela começa a tentar lhe colocar em atividades simples, mudando sua rotina, horas de sono. Vai de bike, trabalhar se der, vá a pé se der, caminhe pelo menos meia hora por dia. Não é aquela coisa de treino funcional de atleta. Às vezes não precisa, não sei quem goste de um esporte e tudo, mas mudanças simples que conseguem lhe colocar melhor em termos de bioquímica, né, do corpo, em termos de hormônios, em termos de equilíbrio mente-corpo, espírito também, de horas de sono, de alimentação. Então, são pequenas mudanças gradativas e que conseguem colocar você num estado de equilíbrio melhor. São pequenas mudanças que, quando você junta tudo, dá uma mudança enorme, né? Muito significativa, né? Eu trabalho com teatro e a gente sempre fala assim, a gente trabalha muito o corpo, né? Que são os instrumentos do ator, corpo e voz. Né? Então, a gente trabalha muito com o corpo e, assim, o corpo, ele, até anatomicamente, ele não é feito para ficar parado. Né? Então, a gente precisa desse movimento, né? De você caminhar, de você fazer um esporte, de você fazer, sei lá, uma dança, um tai chi, como você falou. A gente precisa estar em movimento, né? Que eu acho que até, por exemplo, a questão das articulações. Se eu não estou sempre no movimento, elas vão... Atrofiando. Né? Exatamente. Então, não pode parar. Com certeza. Né? Uma coisa que eu estou observando assim, na conversa, né? E quando você falou da questão do Homo sapiens, né? Que a gente deixou nossa genética, né, ancestral e tal, que era nômade, e assim, o homem foi evoluindo, correndo atrás do progresso, das invenções, né? As grandes invenções, tecnologias para facilitar a sua vida, assim, achando a gente que estávamos buscando qualidade de vida, facilitando nossa vida com tecnologias, com o avanço das ciências e tal. E hoje o que a gente percebe, né? Ouvindo você falar principalmente dessa questão da medicina integrativa, corpo, mente e espírito, que a busca hoje, a gente talvez tenha se prejudicado tanto. Claro que os avanços foram benéficos, mas assim, alguns prejuízos vieram com esse avanço, né? Com essa busca pela melhora de vida, alguns prejuízos vieram junto, né? Agressão à natureza, essas mudanças climáticas, uma série de coisas, né? Em razão desses avanços. E hoje a gente está buscando voltar para o simples. Né? A busca hoje do bem-estar, cuidar da mente, do espírito, coisas simples, como você falou, né? A nova medicina integrativa e tudo mais, a busca do simples. Né? Você acha que a tendência é essa mesmo? Eu acho que talvez nem lá nem cá, eu acho que é o caminho do meio. Sim.
Eu acho que a gente vai chegar no caminho do meio em algum momento. Eu acho que não dá para não trabalhar com a tecnologia. Eu mesmo trabalho com a tecnologia. Minha área exige muita tecnologia, né, chamada de high-tech, dentro da medicina e dentre outras. Mas eu acho que a gente pode chegar no caminho do meio, em termos de qualidade de vida, equilibrar. Por exemplo, se eu trabalho com tela o dia todo, eu não vou chegar em casa e ficar numa tela mais não sei quantas horas. Não sei que eu tenho que estudar, a não ser que eu tenha um programa que eu vá ver naquela hora, mas eu tenho que ter o meu momento também de cuidar do corpo físico, né, de desacelerar essa mente. É o autocuidado, né? Também um momento assim, a gente fala muito isso em teatro também, aquele momento assim de você se priorizar, né? De você ter aquele momentozinho ali para você e tal, né? Eu acho que isso é o autocuidado. Eu mesmo vou te falar, né? Eu na academia, eu vou para academia. Ô, gente, tem dia que eu vou pela misericórdia. Tem dia que eu vou de boa, mas tem dia que eu vou assim pela misericórdia. Ainda mais que eu trabalho muito também home office, fico na tela, né? E aí vai vindo a demanda, e você fica, e quando você vê, você não quer mais ir, nem sair, porque você tem as demandas. Então, você tem que ver em que momento que eu posso parar e me priorizar, ou em que momento que eu posso, qual é o momento melhor para eu me priorizar e que eu também não atrapalhe o meu trabalho, né? Isso. Mas você falou, agora eu vou dar uma puxadinha um pouquinho para mim mesmo, né? Para mim e para você, né? Porque você falou a questão da tela e eu, como trabalho home office, e eu tenho um problema, gente, que é muito, muito, muito sofrido, que é o olho seco, né? Eu tenho olho seco e assim, eu vou, ó, já falei, tá vendo? Já fui, né? Eu tô ali com colírio hidratante na bolsa, já pinguei hoje, já. É um processo, né? Então, por exemplo, você imagina, né? Dia que tem gravação, tem que maquiar o olho todo, tem que ficar no ar-condicionado, né? Ou o dia que não tem gravação, mas é o dia inteiro eu na tela. Chega de noite, eu tô assim, atarantada, porque junta o olho seco com a blefarite. Então, chega de noite, eu tô assim, sabe? Tá parecendo... eu sinto como se eu tivesse com conjuntivite, sabe? O olho pegando, entende? E coçando, e parecendo que tá com areia. É um sofrimento. E o olho seco, antes de eu ter o olho seco, quando eu ouvia falar em olho seco, eu achava que era uma besteira. Ah, a pessoa tem olho seco, depois resolve, molha, sei lá. Entendeu? Eu pensava umas besteiras assim, sabe? Não tinha noção de que era uma coisa séria e de sofrimento. Já tenho uns 5 anos mais ou menos, e eu sofro com olho seco, já fiz inúmeros tratamentos, né? Com ômega 3, com colírios, eu tenho Blefagel que eu estou sempre limpando e tal. Mas que, para mim, na verdade, isso é só um paliativo. Não é uma eu preciso de uma coisa assim que faça isso parar, para eu poder ter até uma qualidade de vida melhor, porque chegou num momento que eu estou sofrendo tanto que a minha qualidade de vida está sendo afetada por isso, né? Às vezes eu acordo, por exemplo, Cris, estou morrendo de calor, durmo com o ventilador ligado. Eu posso até virar o ventilador para não ficar em cima de mim. Mesmo assim, eu acordo com o olho seco. E você dorme a noite toda com o olho fechado, mas acorda com o olho seco. Acordo parecendo que estou com conjuntivite. É uma coisa horrível, horrível. Então, assim, você como oftalmologista, né? Eu queria que você falasse, assim, sobre o olho seco, eu sei que você trabalha também, né, com essa questão do olho seco. Então, eu queria que você falasse, assim, sobre esse projeto, sobre o que é o olho seco, o que envolve, qual é o projeto que você tem. Estou segurando aqui para não cair. O projeto que você tem, que é no DEORC, não é isso? Eu queria que você falasse sobre isso um pouco. Inclusive porque a gente sabe que é uma coisa que afeta homens e mulheres, mas que afeta mais as mulheres. Até por uma mudança hormonal, né? Depois a menopausa, climatério, essas coisas, que foi aí que eu comecei também a apresentar o olho seco, né? Se é uma mulher que tem condição de fazer a reposição hormonal, ela sofre um pouco menos. Eu não posso fazer reposição hormonal porque eu tenho alteração benigna das mamas, então não é recomendado que se faça. Então, quer dizer, eu vou ficar com isso sofrendo a vida toda, é muito difícil. E tem dia que me deixa assim até angustiada, estou lhe falando assim bem sincera. Então, eu queria que você falasse, como oftalmologista, sobre o olho seco, sobre o tratamento que tem, esse tratamento no DEORC, como é que faz, entendeu? Isso. Então, o olho seco, ele está muito em voga e muito comum hoje.
isso veio muito também agudizado pelo uso dos smartphones e telas adjacentes. Hoje, a gente tem um perfil produtivo na carreira de uma mulher de uma longa estrada de produção profissional. Então, você vai usar mais telas, tanto mulheres quanto homens, mas focando as mulheres, que é o caso. Com o passar da idade, você tem uma queda hormonal, né, que é chamada de climatério, que fica com as amicíssimas genecas aí, tomando conta dessa história. E as endócrinas, quando tem os casos de hipotireoidismo também. Fora isso, tem as doenças autoimunes. Mas, na grande maioria das vezes, pegando climatério. Depois dos 40 e poucos, 45, a tendência é você ter queda hormonal, né, de estrogênio, progesterona. E isso começa a ter, como consequência, ressecamento de mucosas, em geral. Inclusive mucosa conjuntival, né? A produção da lágrima é afetada. Se você tem a blefarite, você vai sentir duplamente isso. Porque você tem um desequilíbrio da função das glândulas de meibômio, que é quem produz a camada lipídica da lágrima. Que é aquela meibomite, chamada meibomite, é Isso. isso? Pois é. Blefarites, meibomites, você consegue desarrumar o filme lacrimal. Então, a sua lágrima não é estável por conta disso. Claro que aí você entra com shampoo, é o principal, é o preventivo, higiene ocular. Você entra com as lágrimas artificiais. Às vezes você faz um ataque de antibiótico via oral e ou tópico com corticoide, dá Já aquela fiz também. compensada. Mas é cíclico, é que nem um paciente alérgico. E ainda assim você traz o caminhar da vida e a queda hormonal. E sem reposição. Então, realmente é uma mulher que vai se queixar de olho seco. Depois que você faz tudo, usou ômega 3 e ainda assim o paciente se queixa, não está repondo hormônio, aí a gente tem esse tratamento inovador, que é o iLight. Esse é a luz pulsada? Pulsada policromática. Oh, meu Deus do céu. Ai. Não, é porque eu já fui pesquisar, estudar e eu tô louca para fazer, vou fazer, porque eu sei que esse tratamento aí dá certo mesmo. Você tem uma melhora assim absurda. Sim. Entendeu? Pra gente e como eu tô sofrendo, eu tô louca para fazer esse mesmo. Então, tratamento não existe dor. É um aparelho que a gente coloca na região ocular. Ele vai disparar 2 tipos de luz durante 20 minutos. Né? E aí eu conversei com algumas colegas de outro estado, a gente está muito na moda fazer o spa do olho seco, aproveita esse momento sagrado feminino. Peraí, que agora você está falando comigo. Dá endereço aí que eu tô querendo esse. Então você vai ficar naquele consultóriozinho só você, colocando a luz pulsada lá, uns minutinhos. Pode-se usar o óleo essencial? Pode, não diretamente na região que você vai, mas no consultório ali, né? Então já é uma prática integrativa. Algo relaxante, um óleo de lavanda, um óleo de eu adoro laranja óleo de doce. lavanda, eu coloco na minha fronha para eu dormir melhor. Então tem várias vertentes de óleos aí que podem ser usados ali naquele momento para você relaxar, um chazinho depois que acaba a sessão. Então a gente está querendo dar esse momento ao paciente. Mas na efetividade da luz, o que é que acontece? Você vai ativar a função meibomiana das glândulas, vai produzir uma lágrima de melhor qualidade, aumento da camada lipídica, menos evaporação, mais estabilidade de filme lacrimal. Portanto, após a primeira sessão, os pacientes, eu já acompanhei alguns pacientes que a gente já indicou, e o feedback é muito bom, inclusive faziam ceratite, ruptura de epitélio corneano, né? E risco de infecção, às vezes também, não chegou a ter infecção. Então, 2 pacientes já me deram esse feedback depois da luz pulsada, o iLight, elas fizeram já o pacote, uma fez acho que 2 ou 3 sessões. São 3 sessões. Mas, peraí, só me diga uma coisa que eu não entendi aqui. O ceratite, a luz pulsada também cura, é isso? Ela é consequência do olho seco, do mau filme lacrimal. Meu Deus, não fale não que eu tô... Quer dizer, uma das causas, tem outras, né? Tá. Mas uma das causas é essa. E aí são pacientes também que não repõem hormônio, na mesma tecla. E aí a gente fez a luz pulsada e 2 voltaram me dando assim ótimas notícias. Então, a gente bota uma lágrima sem conservante, de às vezes alto peso molecular ou não, a depender de cada caso é um caso, mas ela começa a usar menos a lágrima e o filme estabiliza. Né? Mantém a higiene, se tiver meibomite ou blefarite, o shampoo, mas é como se você tivesse uma estabilidade daquele filme lacrimal. Então, você passa
18 a 36 meses aí, muito bom. Nessa compensação do filme lacrimal, pós as 3 sessões, né? Você pode fazer uma sessão anual de reforço. Essas geral, 3, qual é o intervalo, Lia, dessas 3? O ideal é uma semana, no máximo 2 semanas. Às vezes, paciente do interior, a gente dá 15 dias, porque para poder vir, ficar vindo e voltando, tem um trabalho. Então, a pessoa que mora aqui faz um por semana, então... 21 dias. Então, em menos de um mês, fez o tratamento. Só é recomendável 3 sessões, é isso? Eu já vi alguns indicando 4 sessões, mas, em geral, 3 dão conta. Tá. E aí, você faz uma manutenção anual. Depois de 18 meses, ou um ano, de uma sessão. Anualmente. Nossa, maravilhoso. Então, assim, eu acho que veio para revolucionar, né? Hoje, além disso, assim, você tá na tela, tá trabalhando no desktop, tá trabalhando no notebook, tá trabalhando no smartphone, no tablet. A gente também tem a questão do uso da lágrima antes e depois do turno. As pausas compensatórias, hidratar. Sim. Deixa a garrafinha do lado. Então, é um conjunto de medidas, mas que com esse equipamento lhe alivia bastante a você ter que seguir tão fiamente todas as medidas. Né? Não, olha que eu já te falei que eu sou uma paciente obediente. Né? Tudo que o médico manda fazer, eu faço. E eu faço tudo certinho e mesmo assim eu continuo sofrendo. Então, assim, acho que para mim a solução só é esse tratamento mesmo. Porque o sofrimento é demais, é demais. E assim, o colírio mesmo anda comigo na bolsa. Né? Eu já pingo na hora que eu acordo. Que é o ideal. Já pingo na hora que eu acordo, já pingo toda hora e tal. Agora, assim, você falou do shampoo, que eu já usei muito o shampoo, que é um shampoo neutro, né? Geralmente o Johnson's, né? O Johnson é um shampoo usado para bebê hipoalergênico, neutro. E que a gente usa por ele ter baixo custo. Agora a oftalmologia já dispõe de shampoos mais elaborados, né? Como o Blefagel. E agora o Systane Lid Wipes. O Blefagel é um shampoo oftalmológico para blefarite. Estudado para isso. Peraí, que agora o Tico brigou com o Teco, porque eu uso o Blefagel. Eu uso o Blefagel. Ele é um shampoo, então quando eu passo o Blefagel, depois eu tenho que enxaguar com água? O Blefagel não é indicado enxaguar com água. Então tá, pode, que susto. Não... Porque eu falei, é um shampoo, então tem que enxaguar e eu não tô enxaguando. Entendeu? Porque eu vou e eu sempre fiz, porque ele vem já com umas flanelinhas para você limpar, né? E agora teve uma oftalmologista que me falou uma coisa que eu achei revolucionária, mas uma coisa tão simples, mas eu achei revolucionária. Ela falou, em vez de você usar a flanelinha, limpa com o cotonete. Gente, que coisa maravilhosa. Que foi lá no Deork isso, Os antigos oftalmos instruíam isso, né? Uma coisa maravilhosa, porque você vai no lugar certinho, não precisa ficar fazendo assim no olho, vai ali no lugar certinho. Detalhe, ainda economiza o Blefagel, que não é baratinho, não. Uma dica boa, né? Também. Super dica, super dica. Só faço assim. E agora a novidade também tem o Lanui original, né? Que ele é um shampoo composto, ou é um colírio? É um shampoo de óleos essenciais. De óleos essenciais, que delícia. Aí é mais uma vez a medicina integrativa da oftalmologia. Eu consegui enxergar essa fusão, né? Porque eu não conseguia, comecei a enxergar. E estudado nas pesquisas, está aprovado pela Anvisa, já tem bula, já está nas farmácias. Assim. Maravilhoso. Agora me diga uma coisa, você falou do spa do olho seco. Esse spa do olho seco já funciona? Ainda vai funcionar? Como é? Então, o highlight já está funcionando. O que eu estou com a proposta junto com a equipe, Carla Cordeiro, que está muito na frente disso, Rui Filho também, que está defendendo assim, com os dentes esse projeto. Ele não pôde vir, mas ele me desejou boa sorte e quer partir com toda a força para dar certo. Que é o spa, é um momento, né, principalmente abordando as mulheres, mas sem discriminar os homens, porque ele já fez em alguns homens, o próprio Rui Filho. De fazer o momento do sagrado feminino ali. Gente, o aromaterapia na sala do highlight, o highlight, seguindo todos os protocolos. De repente, um chazinho de camomila, de canela com maçã quando você sair. Ai, meu Deus, eu vou amar Aquele momento isso. Você vai abstrair, uma musiquinha, meditation, dentro de uma caixinha de música, um Spotifyzinho. Então, peraí que eu, como paciente, como uma pessoa que tem o olho seco, Rui Filho? E Carla? Cordeiro. Vou falar até pra cá. Rui Filho, Carla Cordeiro, por favor. Eu sou uma pessoa que tem olho seco. Eu preciso desse tratamento. Lógico que eu preciso da luz pulsada, eu já sei.
Mas olha, se Mas se tiver vier com esse esse conjunto de pacotão aí. coisas. Meu Deus do céu. Verdade. Porque, lógico, porque é um momento que você vai ali tratar não só olho seco, mas você dá essa relaxadinha, gente. Que a gente precisa e merece. Isso vai, inclusive, ajudar também a melhorar o olho seco. Poxa. Então, vamos lá, vamos fazer isso, né? E aí, as probabilidades disso acontecer, esse projeto, me fala aí, porque realmente eu Então, quero a ir lá gente está fazer. querendo para ontem. Né? O equipamento está lá disponível. Ter a oportunidade. Eu estou querendo estruturar isso. Tentei ontem, mas foi um dia meio confuso. Estruturar com o filho agora e Carla daqui para frente, né? E é muito fácil. Não precisa de difusor, eu já tenho lá. Aromas eu já tenho. Né? O chá é muito fácil de fazer depois. Então, assim, eu acho que é um momento para quem tivesse indicação, principalmente as mulheres, ter aquele momento. Que legal, né? Relax. Nossa, Quem não tem olho seco de pode fazer tratamento. também esse spa? O spa pode, vai lá, a gente vai ter que ver o filme lacrimal. Que eu Vai- fiz o vai- exame, inclusive, é um exame, nossa, meu né? Deus do céu, você torce para acabar, porque pegando ali, né? Vai ficar lá no DEI mesmo, lá no DEI. Vai no Hospital da Bahia. No Hospital O da equipamento Bahia. está lá. Ô, Cris, você perguntando quem não tem olho seco pode fazer também. Poxa, quem não tem olho O seco, DEI, levante a mão não, pro céu, o que DEI, o negócio, viu? Como é? O spa, sem o... Você só quer o sem spa, DEI, entendi. exato, Então, sem. vamos providenciar um spa para quem não tem. Mas me diga uma coisa, deixa eu te perguntar, vou te fazer uma pergunta, atenção, Rui Filho e Carla, me diga de novo o seu Cordeiro. nome. Cordeiro. Vocês que estão nessa empreitada também junto com Lia. Eu quero fazer esse espaço em que ele tiver, você me avisa, viu? Porque, inclusive, eu já fui lá, já fiz os exames e tenho indicação para fazer a luz pulsada e já pesquisei bastante e sei que só a luz pulsada que vai me resolver mesmo. Isso. Entendeu? Porque tudo que eu tenho feito é só paliativo, só para, né, o sofrimento amenizar. E eu quero resolver, porque tá muito difícil. Então, assim, veja para mim, com todo carinho, com todo amor do mundo, se por um acaso eu indo lá fazer já o spa direitinho, se a gente pode fazer um videozinho Pode, sim. mostrando como é que funciona o spa do olho seco e tal, Massa. passar aqui no canal esse videozinho Pode, sim. nas redes. Pode? Então, maravilha. Porque aí para todo mundo conhecer, ver como é. Conhecer. Né? É. Porque eu já ouvi de uma pessoa, porque como eu tenho olho seco, então e eu sofro com isso, eu estou sempre conversando com as pessoas. Né? Porque as pessoas me veem toda hora pingando o colírio, ou me vê toda hora coçando, me vê agoniada. Então fica perguntando o que foi e tal. E eu sempre estou falando, não, que eu tenho olho seco e tal. Então, assim, as pessoas não acreditam que existe um tratamento que lhe proporcione esse bem-estar. Entendeu? E você ainda está dando um plus, né? Não é só o bem-estar para o olho seco, mas um bem-estar também mental e emocional. Então, eu queria fazer esse videozinho, mostrar como é que é e tal, no dia, né, que eu for fazer e tudo, Esse e colocar aqui no insight, canal. Na verdade, eu tive naquele dia que eu te encontrei na Alfa. E eu tinha, na verdade, ligado para uma colega de Minas para saber de umas colegas do Rio Grande do Sul se estavam bem com a questão do Rio Grande do Sul. E uma delas teve essa ideia um pouco assim, e eu peguei. Então, quando eu falei com a colega de Minas, Isabela Goldinho, ela aí tinha me dito em São Paulo que ela teve bons resultados também. Então, assim, quando você começa a ver também... Até pra gente também foi algo inovador e algo muito novo e que no início você indica, mas você quer ver o feedback. Então, pra gente também é um pouco, no início, assustador. Agora não, porque agora já deu o resultado, entendeu? Agora, claro que a gente vai seguir as indicações, né, cabíveis. Mas já é algo confiável no mundo e no Brasil. Maravilha, eu fico Certo. muito feliz, Legal, porque a né? pessoa que está de sofrendo... outras colegas. Então, assim, isso me deixa mais confortável, né? Só que, realmente, precisava divulgação, é algo muito novo, não tá... Olha, no que depender da gente, você pode contar, viu? Ainda mais que se eu sou uma pessoa que sofro com sofre com isso e isso, sei como com é certeza. sofrido, no que depender da gente, você certeza. pode contar totalmente. Eu quero fazer esse vídeo lá. Agora, antes de eu passar para a Cris, vou te fazer uma pergunta que pode parecer uma pergunta completamente... Né? Mas eu sou uma pessoa leiga, não sei, né? Mas vou perguntar mesmo assim, tá? Pergunte. A aplicação da luz pulsada com o olho fechado ou com o olho aberto? Fechado. Tá. Você usa um protetor, né? O médico também. E nessa região da face, onde é disparado, é colocado um É gelzinho, disparado aqui embaixo? Bem embaixo da Aqui. superfície, da margem palpebral. Aqui, então.
onde a gente passa o lápis na maquiagem, né? Aqui. Vai ser disparado bem aí nessa região. E você fica protegida. A gente pede para não ir com maquiagem nenhuma, né? Sim, sim. No dia. Não, eu só uso quando tem que gravar, porque eu tenho evitado qualquer coisa no olho, porque Mas o sofrimento é pode, muito. só na hora da aplicação. Para que não tenha interferência. Tem todo um protocolo que a gente vai orientar antes, mas realmente está sendo inovador e tanto dentro do New York quanto nos outros estados. Eu tenho conversado com alguns colegas e eles têm me dado respostas boas. As 2 pacientes ou 3 que eu indiquei me deram boas respostas, estão felizes. Realmente melhorou, o filme lacrimal melhorou a ceratite. Gente, eu tô tão feliz de ouvir isso. Esse Tá me dando uma esperança, um negócio assim, Nossa, sabe? vai dar certo, vó. Vai. Porque, principalmente as 2 que moram no interior, quando davam uma crise, tinham que vir correndo, largar tudo, largar a empresa. Nossa, gente, Então, realmente é complicado. Porque às vezes a cidade pequena, você não tem um oftalmo lá disponível para compensar. E não é um tratamento que tem em qualquer lugar, né? Não é um tratamento que tem em qualquer lugar. Então, realmente, a gente precisa saber onde tem e ir. Que, inclusive, é bom a gente divulgar que tem no New York, porque eu acredito que tem gente ainda que não sabe nem que existe esse tratamento e nem que tem no New York. Então, é bom a gente fazer essa ampla divulgação mesmo para que as pessoas não sofram, né? Divulgar, a verdade. Antes da gente partir para o quase final, uma curiosidade. Esse tratamento, ele estimula a produção, é isso? De uma lágrima da melhor lágrima. qualidade. Melhor qualidade. É porque na lágrima, a gente tem 3 camadas, né? Lã, lipídica, aquosa e mucinosa. Então, quando você estimula as glândulas de meibômio, a aquosa é a maior, mas a lipídica, ela é óleo. Então, ela segura mais a evaporação. Então, se você estimula ali, quimicamente, você está aumentando o óleo dentro da lágrima. Como se você injetasse um ômega, né? Sim. Então, porque um dos tratamentos é o ômega vioral também. Sim. Além Nossa, das eu lágrimas. já tomei horrores, o L-Caps, tomo. A tendência do tratamento é cura? Não existe cura para essa questão do olho seco? Ou pode caminhar para cura? Porque você falou que faz tratamento. É controle. Sim, controle. Tá. Pensando que tem a manutenção anual, né? Falando de mulheres na fase do climatério. Sim. Ou com doenças autoimunes, ou com hipotireoidismo. Pronto. Então, assim, tem manutenção. Só oscilações, né? Então, quando você agudiza a parte de base da desregulação hormonal, mas nós temos um controle, né? Então, se você vai fazer 3 sessões, depois uma por ano, não fica tão ruim assim. Sim, você usa menos lágrimas, mas vai usar de uma forma mais confortável. Pode tomar um ômega 3 também, pode fazer higiene palpebral, que ativa também a função glandular, e caminhar de uma forma mais relaxada, porque assim, não é fácil também uma vida corrida. Eu tiro por mim, né? Eu não pingo a lágrima 3, 4 vezes ao dia, eu não tenho olho seco severo, mas eu uso lentes também de contato, tanto para trabalhar, porque às vezes eu vou direto fazer o esporte, jogar tênis. Então, realmente, você 12 horas, 10 horas no microscópio, 8 horas, 6 horas no microscópio, você começa a sentir o olho seco evaporativo ali. E com a avançada idade isso piora. Mas e aí você... É triste, mas é verdade. E aí você tem que pingar a lágrima. Mas eu consigo pingar, tipo, nas pausas, de manhã e de noite, de manhã, meio-dia de noite. Não, comigo tem que ser geralmente de manhã e de noite. Então, mulher que tem uma vida produtiva, a gente tem que ser prático. Então, é uma forma da gente conseguir equalizar esse filme lacrimal e de deixar uma rotina mais confortável também. Sim. Além de uma proteção da córnea, né? Que eu chamo a córnea o diamante do olho, assim, pra mim. Se a córnea não vai bem... É verdade. Ela parece um diamante. Eu só penso em uma coisa, em parar de sofrer, porque me proporciona um sofrimento mesmo, o olho seco, entendeu? Então, para mim, esse tratamento, assim, é uma coisa assim que caiu do céu mesmo. Ainda aliado a um chazinho, uma musiquinha. Então, criar esse, com todo esse, aromazinho. Essa ambientação toda, nossa, show de não bola. É? Agora, Lia, a gente quer agradecer sua presença aqui. Eu sei que parece que foi rápido, porque quando o papo é bom, né? Passa assim rápido. E a gente tem uma pergunta aqui, tradicional, que a gente faz em todo final de programa, que eu vou deixar para a Cris resolver com você aí. Então, Lia, fala pra gente em uma palavra. O que é que faz a doutora Lia descer do salto? Em uma palavra.
Eu acho que talvez a violência urbana, eu acho que hoje me revolta um pouquinho. Boa, boa. A gente tem tido ótimas respostas, Sim, né? As sim, pessoas, com certeza. né, o que faz descer do salto é a violência, é a injustiça, é o preconceito, né? Essas são as questões mesmo que deixam a gente, né, com o olho seco. Isso mesmo. É porque tira a liberdade de ir e vir. A discussão é muito ampla, né? De causalidade. Mas é algo que a gente poderia ser melhor, né? Como mundo, eu acho, com certeza. Não que é revoltante, né? É revoltante. Qualquer violência que você sofra, verbal ou física, ou até de você estar falando no seu celular e passar uma pessoa correndo e subtrair uma coisa que é sua e que você trabalhou para ter, é muito revoltante mesmo. Sem dúvida. Né? Agora, Lia, fala para a câmera qual é o seu Instagram, né? Lógico, obviamente, tem gente que tem o Instagram fechado e não quer divulgar, né? Mas se você quiser divulgar o seu, ou se você quiser divulgar de algum trabalho seu, ou do Deork, ou da Cedeba, o que for, como é que a pessoa faz para te achar? Como é que a pessoa faz para, por exemplo, uma pessoa que quer o tratamento com olho seco, como é que faz? Vai aonde? Fazer uma consulta, né? Meu Instagram é Lia Guiar. O número do Deork. Fale para essa câmera aqui que é para todo mundo prestar atenção mesmo. O site do Deork também tem a equipe toda documentada e o número de marcação. O próprio site do Deork, né, do Hospital de Olhos. E o Instagram é Lia Guiar. Você sabe que foi assim que eu descobri que lá tinha um tratamento para olho seco? Porque eu joguei no Google e tal, e aí apareceu e eu, nossa, legal. Que alívio da vida. Massa. Diga aí o seu. É aqui a briga. Quem vai falar o seu Instagram primeiro? Você primeiro. Não, é você primeiro. Não, é você primeiro. Meu Instagram, Cris Magalhães Oficial 2020. Vão lá dar uma olhadinha. Tem muita coisa boa sobre política, coisas do meu trabalho, coisas de atriz, né? Então, vai lá dar uma olhadinha, me segue. Isso aí, vamos stalkear. Então, como diz Karina, né? Me persegue. Persegue. Gente, o meu é xandafontes.preparatores. A gente conversa sobre teatro, cinema, sobre técnicas de atuação e o que ocorrer. A gente conversa lá, tá? Deixa eu falar para vocês a programação do nosso canal. A gente tem de 8 às 9 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, o Notícias da Manhã, para você já acordar bem informado com o Pedro Zambarda. E a gente tem à noite, na faixa das 21 horas, segunda-feira, o Descendo do Salto. Terça-feira a gente tem o Futebolizando com o Dudu Fontes, para você saber daquela resenha de futebol, falar sobre tudo, Taça Libertadores, Comebol, Vini Júnior, enfim, todo assunto de futebol lá. É com o Dudu Fontes na resenha no Futebolizando, às terças, 21 horas. Às quartas, a gente tem o Folha Entrevista. Pedro Zambarda sempre entrevistando uma figura importante, ou do mundo jurídico, ou do mundo da política. A gente já teve o Tarso Genro, a gente teve o Cacai, a gente teve o João César de Castro Rocha, a gente teve o Roberto Tardelli. Toda quarta, Folha Entrevista com Pedro Zambarda, às 21 horas. Às quintas, a gente tem o Esporte ao Avesso, que é o Dudu Fontes, entrevistando também sempre uma personalidade interessante do mundo dos esportes. E à sexta, nós temos uma surpresa que vai estrear, que vocês vão adorar. Eu fico louca para falar, Cris, para dar um spoiler, mas não pode ainda. Aguarde e confie. E temos também mais uma faixa da noite, que teremos uma programação para a semana inteira, que também ainda não posso falar. Aguarde e confie. Só posso ir dizendo para todo mundo já ficar na expectativa. Ai. Vai, Cris! Não se esqueça de se inscrever no canal, hein, minha gente? E os agradecimentos finais. Agradecimentos finais, produção e roteiro de Xanda Fontes. Agradecer ao nosso estúdio querido, que sempre nos acolhe. Produtora Argumento 3, obrigada. A nossa convidada. Eu é que agradeço. Especial, doutora Lia Guiar. Obrigada, meninas. Lia, nossa, eu te agradeço. Muito feliz de você estar aqui com a gente. E assim, hoje. foi a sincronicidade da existência, porque Xanda cruzou comigo na academia, a gente ficou amiga. E assim, ela puxa tudo que eu gosto. Cinema, teatro, cachorros, esporte, pets. Poxa, que massa, que massa. E por uma coincidência ainda tem o que ela trata. Pois é. Então assim, coisa, não foi o acaso. Né? O acaso não existe, né? Dizem por aí. É verdade. Então, é verdade mesmo. Muito coisa ótima foi. A gente se conheceu na academia. Na hora que a gente se conheceu, que a gente começou a conversar, eu falei,
Ela começou a me dizer tanta coisa interessante dela, que ela faz. Eu falei, eu tenho que te levar lá no Descendo do Salto, no programa. Na hora mesmo, né? E aí combinamos, e aí hoje, essa loucura toda, e deu tudo certo. Pronto. Então, gente, é isso aí. Segunda-feira que vem, estamos aqui de volta, às 21 horas. Esperamos vocês pra gente descer do salto junto, tá bom? Até segunda. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Boa noite. Bem-vindo à A3 Produtora Inteligente, onde a excelência audiovisual é nossa missão. Oferecemos uma experiência completa, desde uma sala de espera acolhedora até um estúdio de gravação de última geração. Nossa equipe está comprometida em satisfazer as suas necessidades com atendimento VIP. Com câmeras Blackmagic e microfones Shure, garantimos qualidade excepcional. Wi-Fi gratuito e um ambiente confortável aguardam por você. Localizados no Hangar Business Park, somos sua parceira em produção audiovisual de excelência. Visite-nos hoje e descubra o que podemos criar juntos.